Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol banhava a pequena cidade de São Michel de uma luz dourada, suave e vibrante, como uma bênção silenciosa do céu. As ruas de paralelepípedos pareciam brilhar no delicado calor da tarde. Na praça principal, a igreja ancestral erguia-se orgulhosamente com sua silhueta de pedra branca contra o céu azul puro. Os sinos, adornados com fitas de marfim, tocavam uma melodia alegre, anunciando que seria um dia de celebração, um dia de amor eterno. Por dentro, a igreja era encantadora. Longas guirlandas de peonias rosas e lírios brancos adornavam cada banco, e seu doce aroma flutuava no ar quente. Os vitrais multicoloridos projetam uma luz mágica, entrelaçando fragmentos de rubi, safira e esmeralda no chão de pedra. Tudo parecia suspenso numa perfeição irreal, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. E no coração deste cenário digno de um conto, avançou Elina Morial. Com seu vestido de cetim marfim, bordado à mão com delicados motivos de videiras e flores silvestres, ela parecia irreal, quase etérea. Seu véu, leve como uma respiração, ondulava suavemente atrás dela a cada um de seus passos lentos e solenes. Sua pele, dourada pelos raios da manhã, irradiava uma beleza natural, simples e radiante. Seus olhos, de um castanho profundo, brilhavam com emoção contida, uma ternura infinita misturada com um nervosismo frágil. Os convidados, vestidos com suas melhores roupas, cochichavam enquanto ele passava. Alguns murmuravam sobre sua elegância, outros secretamente invejavam a força silenciosa que emanava dela. Pois Elina não nasceu neste mundo de velhas fortunas e privilégios herdados. Não. Ela veio de um mundo onde todo sucesso foi conquistado através do trabalho duro, onde cada sonho foi protegido como um tesouro contra a dúvida e a humilhação. Hoje, ela pensou, seria a união de dois mundos. A das tradições burguesas, representada por Thomas Veyrac, o herdeiro brilhante com um sorriso fácil, e a da resiliência silenciosa, carregada por ela, Elina, a jovem que veio do nada. Ela estava tremendo. Não por medo, mas por uma emoção tão forte que ela sentia o coração batendo forte nas têmporas. Cada batida soava como uma promessa. Em breve, tudo mudará. Então, um estranho tremor percorreu a assembleia. Olhos se encontraram. Murmúrios, a princípio quase inaudíveis, espalharam-se como uma onda surda. Um cheiro de preocupação pairava no ar, misturando-se ao doce perfume das flores. Elina, com o coração na garganta, virou a cabeça ligeiramente. Foi então que ela ouviu se aproximando, com um passo rígido e hesitante, o pai de Thomas. Seu rosto, normalmente tão imperioso, estava pálido. Seus lábios, secos e trêmulos. Ao chegar à sua frente, ele baixou os olhos, um gesto incomum para um homem acostumado à dominação. Ele sussurrou, com a voz rouca, quase um suspiro. Thomas, não vem. Ele foi embora. Festa! A palavra explodiu na mente de Elina como um trovão. Ela piscou, incapaz de entender, incapaz de aceitar. Ela se sentiu tonta, mas permaneceu de pé, congelada como uma estátua. Ao seu redor, a igreja, que parecia tão viva alguns momentos antes, transformava-se num teatro de olhares velados e murmúrios ácidos. Os convidados viraram a cabeça. Outros a encaravam, meio compassivos, meio curiosos, sedentos pelo escândalo que se desenrolava diante de seus olhos. Elina sentiu algo quebrar dentro dela. Um lugar secreto, um lugar terno, que ela acreditava ser invencível. Mas ela não se curvaria. Seu coração sangrava no peito e cada batida se tornava uma luta. Seus dedos, entrelaçados em volta do buquê, tremiam imperceptivelmente, e mesmo assim ela apertou o aperto. Ela endireitou os ombros gentilmente. Não. Ela não choraria na frente deles. Ela não lhes ofereceria esse triunfo silencioso. Ela seria a pedra no meio da tempestade, o lírio que resiste ao vento. De pé, sozinha, diante do altar deserto, em seu vestido deslumbrante e silêncio majestoso, Elina Morial, sem saber, tornou-se uma figura inesquecível, a noiva abandonada, mas invicta. Quando Elina estava prestes a sair da igreja, com a cabeça erguida apesar da dor que a sufocava, uma brisa fresca soprou pela porta entreaberta do prédio. Ela deu um passo à frente, pronta para cruzar aquele limiar simbólico.
Mas naquele preciso momento, 3 figuras elegantes irromperam pelas portas como uma onda inesperada. O ar, até então pesado de piedade e murmúrios, pareceu congelar. Os olhos dos convidados se voltaram em uma direção. Uma onda de surpresa passou pela sala, seguida por um arrepio de espanto. Foram eles. Evan Carter, CEO de uma empresa de tecnologia em expansão, um homem cujos olhos de aço conseguiam capturar a essência das coisas sem nunca falhar, um visionário implacável no mundo dos negócios. Noah Sinclair, rei das finanças internacionais, uma figura temida e respeitada nos mercados de ações do mundo, que parecia existir em um universo paralelo onde apenas números e poder importavam. E finalmente, Lorenzo Moretti, costureiro de renome mundial, nome que brilhou nos tapetes vermelhos do mundo todo, mágico habilidoso dos tecidos e dos sonhos, costureiro das estrelas, criador de ilusões. 3 homens que poucos na plateia realmente conheciam, mas cujos nomes eram sussurrados com respeito nos círculos mais influentes do mundo. 3 homens que, contra todas as expectativas, acabavam de quebrar a ordem imutável deste casamento, atraídos não pela multidão, mas por ela, Elina Morial. O silêncio era pesado, cheio do tipo de surpresa que deixa as palavras pairando no ar. Evan Carter deu o primeiro passo, seu olhar duro, mas cheio de uma ternura discreta, como se visse um coração de aço que se abriria sob explosões de humanidade. Ele caminhou em direção a Elina, com passos firmes, mas sem pressa, como um homem consciente do momento preciso que estava vivendo. Seu olhar encontrou o de Elina, e ele parou a uma distância respeitosa. O mundo ao redor pareceu desaparecer por um momento, como se seus olhares se encontrassem em um espaço separado. Ele estendeu a mão, mas seu gesto foi muito além de um convite físico. Não vamos deixar você sozinha, Elina, disse-lhe simplesmente, com a voz grave e calma, mas carregada de toda a segurança e confiança que exalava. Não havia condescendência ou piedade em suas palavras, apenas uma verdade crua e indiscutível. Os outros homens se aproximaram, um de cada vez, como se a cena estivesse se desenrolando em um balé silencioso, cada movimento calculado, mas imbuído de sinceridade. Noah Sinclair, ainda calmo, os lábios levemente curvados num sorriso tranquilizador, colocou a mão no ombro de Elina, sem insistir muito, apenas um gesto de proximidade. Venha conosco. Hoje é seu dia. Você merece mais do que promessas vazias. Seu olhar, quase desprovido de qualquer arrogância, exalava um calor inesperado e um poder silencioso, como se soubesse que aquele momento seria um ponto de virada não apenas para Elina, mas para ele também. Lorenzo Moretti, enquanto isso, deu um passo à frente com um movimento teatral e gracioso, um sorriso irônico iluminando seu rosto. Ele parecia um sonho tornado realidade, a aura de um homem que sabia manipular símbolos como ninguém. Princesa, a festa começa. Mas desta vez é para você. Ele disse essas palavras com tanta gentileza que elas ressoaram na alma de Elina como uma melodia familiar, uma canção de esperança. Ele sabia que às vezes uma frase simples era suficiente para trazer cor de volta a um mundo que havia escurecido. Elina, com os olhos arregalados de surpresa, sentiu algo borbulhando dentro dela. Uma mistura de confusão e espanto, mas também uma profunda sensação de calma. Como poderiam esses homens, de mundos tão distantes do dela, ficar diante dela, não por pena, mas por reconhecimento? Não como salvadores, mas como aliados em uma luta que ela não havia escolhido, mas tinha que lutar. De repente, ela se sentiu mais leve. Não fraco. Ela percebeu que em seus olhares não havia nem piedade nem vergonha, mas de estima. Um respeito tácito. Um respeito que ela tinha ganho, não por suas origens, mas por sua coragem. Ela resistiu. E eles sabiam disso. Eles reconheceram sua dignidade. Sua força. Sem dizer mais nada, ela estendeu a mão, com uma graça que pareceu deixar o ar ao redor deles mais leve. Ela pegou o de Evan, depois o de Noah e, finalmente, o de Lorenzo. E, como uma rainha que encontrou seu trono depois de passar por uma provação, ela se endireitou, orgulhosa, pronta para enfrentar um futuro que não havia planejado, mas que de repente parecia ao seu alcance. Longe da humilhação pública que ela sofreu, longe dos olhares de pena e dos julgamentos silenciosos, Elina viu-se cercada por 3 homens poderosos que a apoiavam, não como salvadores, mas como parceiros em um mundo onde o reconhecimento era conquistado e onde vidas se entrelaçavam sem vergonha. O olhar de Eva encontrou o de Lorenzo, depois o de Noah, e um leve sorriso surgiu em seus lábios,
uma cumplicidade silenciosa, cheia de compreensão. Naquele dia, Elina não saiu sozinha. Ela partiu com homens dignos, respeitosos do seu passado, mas acima de tudo dela. Futuro. O limusine preta deslizou pela cidade, suas janelas escuras refletindo a luz fraca dos postes de luz. A cidade desapareceu na distância, gradualmente se tornando uma imagem borrada. Elina, dentro desse cenário luxuoso, observava distraidamente as ruas passarem. Cada luz, cada sombra, parecia marcar a transição entre o que ela conhecia e o que estava vivenciando agora. Uma mistura de tontura e alívio tomou conta de sua mente. Primeiro destino, uma suíte real no maior palácio da região. Assim que ela atravessou as portas do palácio, o ar ao seu redor pareceu mudar. As paredes de mármore branco, os lustres de cristal e os mosaicos brilhantes criaram um cenário de conto de fadas, mas era ela que se tornou a heroína. Os criados o receberam com uma graça quase surreal, colocando pétalas de rosas quando ele passou. Champanhe em flautas de cristal, música suave ao fundo, e um vestido de baile feito sob medida pelo próprio Lorenzo, que estudou cada curva do seu corpo para realçar sua silhueta. O tecido sedoso do vestido abraçava cada movimento do seu corpo com tanta leveza que, pela primeira vez em muito tempo, Elina sentiu luz. A tiara brilhante que repousava delicadamente em seus cabelos era como um símbolo. Ela não era mais uma mulher caída pela traição, mas uma rainha, redefinindo sua própria lenda. Cada detalhe parecia gritar ao mundo: ela é preciosa. Ela é digna. Neste mundo, ela não era mais vista como uma mera noiva abandonada, mas como uma senhora do poder, mulheres que conseguiram se recuperar diante da adversidade. Eles então o levaram para Paris, em um jato particular. A cidade do amor, das artes e da elegância, mas também da liberdade. O voo foi silencioso, como um rito antes de marcar um novo começo. Ao chegar, almoço no topo da Torre Eiffel, um panorama de tirar o fôlego, com a cidade a seus pés. O vento leve brincava em seus cabelos, como um sopro de vida. A cada mordida na comida refinada, Elina sentia o peso do passado se dissipar, dando lugar a uma nova leveza. Ela estava rindo. Finalmente. Um riso puro, transbordando liberdade, que eclipsou as sombras da traição. Então veio sessão privada nas boutiques mais luxuosas de Paris, lugares onde o preço não havia nem uma palavra para ser pronunciada. Tudo estava lá para ela, como se o universo tivesse decidido se curvar aos seus desejos. Ela passou de uma prova para outra de vestidos suntuosos, bolsas de couro exóticas e joias brilhantes. Os objetos eram magníficos, certamente, mas não foram o ouro ou as pedras preciosas que o cegaram. Não, o que ela recebeu foi um presente intangível, e senso de pertencimento, e reconhecimento do seu valor. A noite culminou em uma bola organizado em sua homenagem em um iate particular atracado no Sena, iluminado pelo brilho das estrelas e pelas luzes da cidade. A música flutuava no ar, enquanto Elina, envolta em seu suntuoso vestido, dançava com uma nova leveza. Os convidados eram figuras de prestígio, personalidades conhecidas, mas para ela, aquela noite não era simplesmente um evento social. Foi um catarse, uma libertação. Ela não era mais a noiva abandonada, mas a lenda viva que renasceu sob os holofotes. E lá, Eva ergueu o copo, seus olhos de aço fixos nela, dignidade em cada sílaba de sua fala. Para a Elina. Uma mulher que merece que o mundo inteiro se curve diante de sua força e seu coração. O brinde ressoou poderoso, como um eco na noite. O mundo de repente se lembrou dela. Lá a noiva abandonado não era mais um símbolo de rejeição, mas uma símbolo de resiliência. Mas além do presentes, do viagens e lantejoulas, o que os três homens ofereceram a Elina foi ainda mais precioso: reconhecimento do seu valor. Eles lhe deram espaço para se redefinir, para reconstruir o que era, não perto de um homem ou casamento, mas em torno de sua própria grandeza. Evan, o amigo discreto, ajudou a criar o seu próprio comece. Ele não a acompanhou como um mentor distante, mas como um parceiro, pronto para investir tempo e energia em seus sonhos. Ele a ensinou a pensar grande, a enxergar além dos horizontes que ela mesma havia imposto. Para ele, ela não era uma mulher destruída, mas uma brilhante empreendedora em formação. Noé, o analista implacável que se tornou protetor, guiou-a através dos mistérios dos investimentos, mostrando-lhe como jogar no mercado, como transformar suas ideias em ações lucrativas.
Onde tudo parecia arriscado para os outros, ele o ensinou a transformar o risco em oportunidade, ver o mundo com uma confiança inigualável nas próprias habilidades. Ele o ajudou a ver o dinheiro, não como meio de consumo, mas como uma chave para alcançar suas ambições. E Lourenço, o artista extravagante, fez dela sua musa, inspirando para cada nova criação. Ao seu lado, ela se tornou muito mais que uma simples modelo. Ela se tornou a representação do que uma mulher poderia realizar quando se libertasse das expectativas dos outros. Lourenço o ergueu em ícone, e através de suas criações, ele deu a ela uma nova identidade, a de uma mulher forte, resiliente e magnífica. Graças a ele, ela se sentiu como uma criação viva, capaz de redefinir a beleza em seus próprios termos. Por meio deles, Elina aprendeu a reconstruir sua identidade, não se definindo pelo prisma do casamento ou da traição, mas dando a si mesma o direito de viver por si mesma, pelos seus sonhos e por si mesma. Liberdade. Ela não era mais uma sombra do que havia sido. Ela se tornou a luz que ela sempre carregou dentro dela. E nessa jornada, ela não se sentia mais sozinha, mas cercada por aqueles que a ajudaram a ver a grandeza que jazia adormecida dentro dela. 1 ano depois, Elina se tornou uma das jovens mulheres mais influentes da Europa. Ela não era mais apenas a noiva abandonada, mas um ícone, lenda viva de resiliência e sucesso. Ela conquistou alturas que poucas pessoas, homens ou mulheres, ousaram alcançar. Seu nome repercutiu nos salões da alta sociedade, nas conferências internacionais e nas salas de reuniões das maiores empresas. Ela era rico, é claro, seus investimentos em tecnologia, o modo e o startups inovadoras tinha feito dela uma força econômica indiscutível. Mas a sua verdadeira riqueza residia na sua liberdade. Uma liberdade de pensar, de agir, de criar sem obstáculos, sem ter que dar respostas a ninguém. Ela era admirado, não apenas pelo seu sucesso financeiro, mas pela forma como teve reinventado sua existência, da qual ela havia tirado sua dignidade e tinha feito uma arma de transformação. Os 3 homens que compartilharam seu caminho, Evan, Noé e Lourenço, cada uma, à sua maneira, tentou derrubar os muros que havia erguido ao redor do coração. Evan, o amigo discreto e protetor, confessou a ela que sempre a viu como muito mais do que uma parceira de negócios. Em seus olhos havia uma ternura que não era apenas a de um colega. Ele queria o proteger, o sustentar, mas também adoro isso. Noé, o magnata financeiro, que havia transformado sua abordagem ao dinheiro e aos investimentos, confidenciou-lhe que força silenciosa que ela exalava o atraía irresistivelmente. Seu rigor e sua clareza de visão o fascinavam. Ele o admirava profundamente, além dos negócios. E Lourenço, o artista extravagante, viu nela mais do que uma musa. Ele a via como uma rainha, uma mulher capaz de dominar o mundo com seu carisma, beleza e determinação. Ele confessou que a amava, à sua maneira teatral e apaixonada. No entanto, Elina, agora realizada em sua própria poder interior, fez uma escolha ousada. Ela escolhe pertencer a si mesma primeiro, para não se deixar levar pela atração desses homens poderosos e admiradores. Ela lhes havia demonstrado seu afeto, sua gratidão, mas não estava mais pronta para se apegar tão rápido. Ela sabia disso, dependência emocional, por mais gentil que seja, pode se tornar uma armadilha. Ela agradeceu-lhe sinceramente, amados como irmãos, aliados, mas se recusou a ser definido por um relacionamento. Ela aprendeu, em sua dor, que sua autoestima não podia ser sacrificada no altar de nenhum homem, quem quer que ele fosse. Ela não precisava mais de um príncipe encantado para se sentir completa. Ela era ela mesma princesa. Isso é apropriado, rainha. Este compromisso consigo mesma, com ela autonomia, tornou ainda mais inacessível e irresistível. Ela não estava mais procurando amor ou validação de outra pessoa. Ela irradiado de dentro, luz que ninguém conseguia desligar. Ela aprendeu a amar uns aos outros, para dar a si mesma o que precisava para florescer. Espaço, tempo, respeito, e acima de tudo, visão claro sobre seu futuro. Um dia ela voltou para São Michel, a pequena cidade que a viu iniciar sua jornada, para inaugurar um orfanato financiado por ele fundação. Este projeto foi muito mais do que um gesto de caridade. Foi um símbolo do que ela havia conquistado, do reinvenção de uma vida destruída para um modelo de sucesso. O orfanato era um lugar de esperança, de renovação para jovens sem futuro, um espaço onde as crianças pudessem aprender a se redefinir e se reerguer, assim como ela havia feito. Quando ela chegou lá, os moradores da cidade, aqueles que tinham olhado com pena 1 ano atrás, olhou para baixo.
Eles sabiam, naquele preciso momento, que ela não estava mais lá. Mulher frágil, o noiva abandonada. Ela estava agora outra pessoa. Ela os observou com um sorriso pacífico e destacado. Ela não sentia raiva nem vingança, mas uma tranquilidade profundo, nascido de sua transformação interior. Ela não precisava mais da aprovação deles. Ela não era mais o assunto deles com paixão ou de sussurros. Ela foi a única que o mundo inteiro agora admirado. Ela não era mais aquela que eles haviam humilhado diante dos convidados, mas uma mulher de poder, de sabedoria e de vigor. Ela era a mulher que ninguém jamais esqueceria. Saint-Michel, com suas pequenas ruas e suas pretensões, foi o cenário de sua traição. Mas hoje, foi aí que sua verdadeira história estava criando raízes. Onde o noiva abandonada tinha se transformado em lenda viva.